gente começa com a virada rubro-negra. Demorou, né? Mas o Flamengo finalmente venceu em Bragança Paulista. E agora tá um pontinho só do líder Cruzeiro, que ainda tem um jogo a mais. O Flamengo é assim, né? Normal. Crise de manhã, uma felicidade à noite. Pensa num clube que adora uma crise. A semana que começou com um final feliz para o caso Pedro foi tomada pelo caso Runco. O médico foi demitido depois de mandar uma mensagem dizendo que a lesão de Nico de la Cruz é crônica e irreparável. Eu tenho já 6 anos aqui e sempre acontecem muitas coisas. A gente tenta sempre nos fechar para que isso não nos involucre, mas às vezes tem algumas situações que são pontuais que é muito difícil. E de difícil já bastava o jogo. O Flamengo não vencia o Bragantino fora de casa desde 1996. Eu particularmente joguei aqui há alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Ainda tem aquele cara que, contra o Flamengo, Espalma, Cleiton! vira o Neuer. Desculpa aí, Cleiton, mas o Neuer da noite foi outro. Autorizado, John Rossi! Defesa impressionante no chute de John. Aí veio o segundo tempo e o Bragantino ligou o modo avalanche. Autoriza! David Oliveira Lacerda! Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. Lucas lançado, saiu na cara do Rossi, bateu! Bastaram 8 segundos para o Lucas Barbosa vencer o Rossi, aproveitando um passe de craque de John. Acha exagero? Dá uma olhada nesse gol aí. De Neymar para Messi, de Messi para Mbappé. Gol do PSG contra o Lille de Léo Jardim em 2022. Jogadaça de uns, cochilo de outros. Repare que o Lucas Barbosa apareceu livre entre o Varela e o Léo Pereira. Eu assumo a culpa, foi um vacilo meu. Eu não vi a bola saindo do pé do jogador e tomei a bola nas costas. Aos 16 minutos, Felipe Luiz chamou os caras que mudariam o jogo. O Wallace Ian e Vinha. Confesso que entrar do jeito que ele entrou depois de 10 meses, eu não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez, né? O Flamengo passou a atacar pela esquerda e recebeu essa falta. Foi a deixa para a redenção de Léo Pereira. Léo Pereira! 1-1, tá bom? O Flamengo queria mais. Quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Aos 39, passe do Léo Pereira pro Vinha ainda na defesa. Ele mostrou que a saúde tá excelente. Bola pro Wallace Ian e daí pro Wesley. Matias Vinha tem o Pedro, ele tocou para o Wallace Ian, clareou, pé direito, tocou pro Wesley, bateu cruzado! Gol! Chute cruzado no cantinho, o gol da virada. Será que tá despedido também? O Wesley tem acordo encaminhado para trocar o Flamengo pela Roma da Itália. Essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros. Só tenho agradecimento por tudo que ele fez pela gente e que seja feliz. Logo depois do gol, uma imagem chamou a atenção. Pedro foi substituído e deu um abraço em Felipe Luiz. A quarta-feira começou com crise e terminou em alegria. Essas coisas externas machucam, mas no final das contas é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra. Esse é o Flamengo. Difícil ter um dia de paz, mas tem muitas noites de festa. Bom, o Wesley tá de saída, né? E aí, conforme o Flamengo planejava, o substituto já tá acertado. O novo lateral do clube é Emerson Royal, que estava no Milan da Itália. Ele também passou pelo Barcelona da Espanha, pelo Tottenham da Inglaterra e teve convocações para a seleção. O Flamengo deve pagar cerca de 58 milhões de reais pelo Emerson, que está com 26 anos. Ele chega no Rio sábado de manhã. Tem um grupo de WhatsApp chamado Fla Barra, nesse grupo de WhatsApp, membros envolvendo pessoas importantes do Flamengo, conselheiros. Nesse grupo de WhatsApp, alguém chamado João questionou o Runco, que hoje é o diretor médico. E quando eu falo diretor médico, ele é o chefe geral, por exemplo. O chefe do futebol, o chefe da medicina do futebol responde ao Runco. O chefe da medicina da natação responde ao Runco. Ele é o diretor geral, ele não é do dia a dia do futebol. E aí o Runco foi e respondeu: João,
a situação de La Cruz é essa aqui, e com palavras extremamente pesadas. Se a produção conseguir botar aí pra gente ler, porque assim, pra quem não viu, eu acho que é extremamente importante ler na íntegra e ouvir na íntegra melhor. O que o Runco disse. Não botar palavras na Exatamente. boca, né? Enquanto isso, eu resumo. Ele praticamente botou um ponto final na carreira do De La Cruz. Porque a parte final da fala dele, da escrita dele, ele diz que como alguém vai comprar o De La Cruz, algum outro clube vai comprar o De La Cruz, se não for por conta da questão esportiva, porque ele não consegue mais performar em alto nível. Gente, assim, na boa, não tem como, ninguém aqui está criticando o Runco, porque eu vi muita gente falando assim, porque o passado dele, o histórico dele. Eu não estou aqui avaliando o profissional, o médico Luiz Runco, que deve ser um baita médico. Ninguém fica na seleção brasileira durante muito tempo, ninguém está no Flamengo à toa, deve ser um baita médico. Alguém avaliou muito bem. Mas a atitude dele foi extremamente errada, gente. Inclusive, ele foi contra um código da medicina. Então, que ele não pode dar laudo de um paciente para outras pessoas, independentemente se essa outra pessoa também é médica. Eu que sou médico, eu não posso virar para você e falar sobre um paciente, no caso Pedrosa. É algo extremamente particular, não posso fazer isso. Código de ética. É o código de ética, exatamente. Inclusive ele pode ser processado por isso. Então, repito. Imagina só que você vai no médico e você tá com um problema e você, você não quer que ninguém saiba. Aí aquele médico vai e conta pra alguém. Exatamente, isso não pode, né? Exatamente. É um código. Eu vou, eu faço terapia. Aí a minha terapeuta, a minha psicóloga começa a falar dos meus problemas para outras pessoas. Gente, isso não pode. Isso é um absurdo. E outra, eu não vou nem entrar no mérito aqui da desvalorização de um ativo. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito do humano. Se pôr no lugar do De La Cruz, um pouco de empatia. Como é que você ouve de um médico que você não pode mais fazer aquilo que você tanto ama? Gente, não é segredo para ninguém que o De La Cruz tem problemas físicos. Não é segredo para ninguém que o De La Cruz tem um problema crônico no joelho. Isso todo mundo sabe. Se eu sou jornalista, sei, imagina todo mundo que trabalha no dia a dia. Eu sei que ele sente dores, eu sei que ele não treina bem por conta do problema no joelho. Eu sei que tem atividade que ele sai no meio por conta de dores no joelho. Eu sei disso tudo. Eu sei também que o processo de recuperação dele é muito mais extenso por conta desse problema no joelho. A gente sabe disso tudo. Mas se põe no lugar do De La Cruz. Você, como ser humano, ouvir isso de um médico e um médico do Flamengo, obviamente que ele não recebeu muito bem isso. Ele deve estar extremamente triste. Ele pode, inclusive, entrar na justiça, pelo que me falaram. Enfim, ele pode fazer um monte de coisa. Mas a declaração já foi feita. O Flamengo o que se anunciou que seria diferente. Então, assim, se anunciou, prometeu, não cumpriu. Eu o questionei no começo da gestão, primeiros dias, porque ele prometeu que não demitiria funcionários conforme dizia um boato à época. Dias antes da eleição. Eu questionei, ele me respondeu, usou lá os argumentos dele, questionei o fato de alguns sócios que apoiaram na campanha terem virado funcionários do Flamengo, em cargos de chefia, de gerência, etc e tal. Ele respondeu, aí a pessoa lê lá a entrevista e tira suas conclusões, né? E não atendeu mais, nem a mim, está atendendo ninguém. Quando atende ao jornalista, é para o torcedor saber o que ele pensa. É o que eu falo sempre, eu não vou entrevistar o cara, pegar o telefone, ligar para minha mãe lá em Niterói e falar, mãe, olha aqui que o fulano me falou. Não, é para você, torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do São Paulo, do que for, saber o que pensa do seu dirigente, do seu técnico, do seu jogador. Para isso que existe entrevista, gente. Quando um político fala com um repórter e dá uma entrevista, é para que o contribuinte, o eleitor, saiba o que ele pensa. Não é para o cara contar para o pai dele, para a mãe, contar no cafezinho. Tem muita gente que não consegue entender isso. E é muito cômodo você não falar com a imprensa, que pode te questionar de uma forma mais aguda, e falar só com a mídia do clube. E é bizarro quando você há poucos meses falava com todo mundo. Então vamos falar do BAP. E aí, BAP? O que você acha do trabalho do Boto? Por que a contratação do Mickey Johnston não foi concretizada? Né? Não foi obra do Boto? Foi ele que negociou. Por que o Matheus Gonçalves, de repente, não foi mais negociado com o Cruzeiro? E o que se noticiou foi, inclusive, que foi de presidente para dono, né? BAP e Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro. Mas por que de presidente para dono se você tem um profissional para cuidar dessa parte? E o Vitor Hugo, que eu até tive uma participação, creio eu, sem falsa modéstia, não sei se para o bem ou para o mal, mas tive porque eu fui o primeiro na imprensa a berrar contra o absurdo que está sendo feito, que é
dar o Vitor Hugo para o Famalicão, 50%, na expectativa de que o atleta se destacasse nessa equipe portuguesa e fosse vendido. O Flamengo tem um jogador, né, chamado Otávio, que está no Porto. Foi cedido, não sei se foi Estoril, um time pequeno de Portugal, não esqueci agora qual. O Otávio se destacou e foi para o Porto, e o Flamengo ficou com uma boa grana. Essa negociação correta, porque o Otávio no Flamengo não jogou. O Otávio no Flamengo, emprestado ao Sampaio Corrêa, não se firmou no Sampaio Corrêa na Série C. O Otávio não andou. Aí o Flamengo cedeu, lá ele amadureceu, se desenvolveu, né, e jogou e todo mundo saiu ganhando. O Richard Rios, no Flamengo, ele não conseguiu se firmar. Aí ele foi para o Guarani, ele foi bem contra o Palmeiras, foi contratado e agora está sendo vendido por 20 e tantos milhões, 25 milhões de euros, mais bônus, uma coisa. O Palmeiras vai ficar com 21 milhões de euros, o Flamengo vai pegar um Caraminguá aí também, nessa venda. Então, assim, tem situações que o jogador estoura a idade, do que você não tem. Agora, o Vitor Hugo, gente, ele tem 107 jogos pelo Flamengo, pelo profissional. 30 e tantos jogos lá pelo Götze da Turquia. Quase 150 jogos como profissional. Fez gol no Allianz Parque no Palmeiras, fez gol de classificação contra o Racing em 2023 na fase de grupos. O Flamengo tinha que ganhar aquele jogo, vocês vão se lembrar. Né? O Wesley fez 1-0, o Rojas, que depois jogou no Corinthians, empatou. E o Vitor Hugo fez o gol da vitória. Vitória fundamental. Final de maio lá de 2023. Mais uma campanha ruim na fase de grupos que o Flamengo fez aí em Libertadores. 3 seguidas, pelo menos. Né? Pelo menos não, 3 seguidas. 23, 24, 25. Então o jogador que ele joga esse falso 9, ele faz ali o meio campo, joga pela ponta com... Caramba, por que você vai abrir mão do jogador assim, gente? Essa negociação estava sendo feita. E eu acho que ela foi travada a partir de críticas que foram feitas, e aí alguém acima do outro falou, cara, não. Que negócio é esse? Por que você vai dar o jogador assim? Como assim? Jogador que tem 107 jogos no profissional, foi titular com o Sampaoli, com outros treinadores. Que negócio é esse, gente? Então assim, o trabalho do Boto não é bom. Óbvio que não é bom. O Carrascal, né? Isso não foi inventado pela imprensa, tá? Eu recebi essa informação também do Flamengo. Ele estava fechado. O Flamengo segue ativo no mercado e ainda não encerrou suas movimentações nesta janela de transferências. Depois de anunciar a chegada de Saúl Ñíguez, o rubro-negro agora volta suas atenções para mais um jogador do Atlético de Madrid, o atacante Samuel Lino. Segundo informações do jornalista Marco Giordano, o clube carioca estuda investir pesado para fechar com o brasileiro e já colocou na mesa uma proposta de 25 milhões de euros, algo em torno de 162 milhões. O valor é considerado alto, mas o Flamengo está decidido a reforçar seu elenco com nomes de peso. Samuel Lino é um dos nomes que mais agradam a diretoria e a comissão técnica, principalmente por sua velocidade, capacidade de drible e versatilidade no setor ofensivo. O mais querido já mostrou força ao tirar Saúl Ñíguez da Europa e agora volta a impressionar ao entrar na disputa com gigantes do futebol europeu. O Napoli, da Itália, era um dos clubes mais interessados em contar com Samuel Lino para a próxima temporada, mas o Flamengo entrou com tudo nas negociações e ultrapassou os italianos, tornando-se o favorito para fechar com o atacante. A boa relação com o Atlético de Madrid, construída na negociação por Saúl Ñíguez, tem ajudado o clube brasileiro a avançar nas conversas. A expectativa é de que todos os detalhes sejam resolvidos nos próximos dias para que o anúncio oficial possa ser feito ainda nesta janela. A contratação de Samuel Lino seria mais um movimento ousado do Flamengo no mercado. O clube mostra que está disposto a investir alto para manter um elenco competitivo e brigar por todos os títulos que disputar. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Emerson e Samuel Lino serão bons reforços? Sim ou não? E sobre os vazamentos no Flamengo, o que, na sua opinião, a diretoria deveria fazer? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.